O sol ainda não tinha rompido completamente o céu de São Paulo quando Gabriel Rangel já estava de pé. No 20º andar de seu luxuoso edifício nos Jardins, ele observava a cidade lá embaixo, com os braços cruzados e a expressão dura. A luz tênue invadia o apartamento silencioso, iluminando móveis de design impecável, obras de arte contemporâneas e uma cozinha equipada com o que havia de mais moderno. Mas tudo ali parecia mais uma vitrine do que um lar. A vida de Gabriel era pontuada por reuniões, números, decisões rápidas e metas audaciosas. Herdar a empresa de tecnologia do pai aos 28 anos, após um infarto repentino que mudou sua vida, ou pelo menos seu rumo. Em menos de uma década multiplicou o valor da companhia, investiu em startups promissoras e se tornou um dos empreendedores mais respeitados do país. Mas apesar da fama e do patrimônio crescente, algo nele permanecia intocado: a ausência de calor humano. Gabriel não tinha esposa, filhos, nem amigos íntimos. Seus relacionamentos duravam pouco. As conversas que mantinha fora do trabalho eram funcionais e breves. A mansão onde morava, com piscina aquecida, quadra de squash e 3 carros na garagem, era silenciosa demais. Ele dizia que gostava de paz, mas na verdade era o vazio que o consumia por dentro, sem que ele percebesse. A única pessoa que cruzava seu caminho diariamente, sem fazer parte do mundo corporativo, era Rosa. Silenciosa, cuidadosa, sempre discreta, ela limpava, cozinhava e organizava a casa como se não estivesse ali. Gabriel mal notava sua presença. Às vezes murmurava um bom dia, quase por protocolo, antes de sair para mais uma jornada de 12 horas. Naquela manhã, Rosa entrou com passos suaves na sala principal, ajeitando as almofadas do sofá e recolhendo uma xícara que Gabriel deixara no aparador na noite anterior. Ele já havia saído para a empresa, como sempre, sem dar qualquer sinal de que algo o inquietava. Mas algo o inquietava. Nos últimos dias, Gabriel sentia uma espécie de incômodo que não conseguia nomear. Um vazio estranho, uma desconexão mais evidente com tudo ao seu redor. Os números da empresa continuavam subindo, os lucros batendo recordes. Mesmo assim, ele acordava com uma sensação inexplicável de incompletude, como se tivesse esquecido algo importante em algum lugar do caminho. Na empresa, tudo seguia o padrão habitual. Reuniões com investidores, decisões estratégicas, planilhas, métricas. Quando um dos sócios comentou em tom de brincadeira que ele precisava de férias ou de um cachorro, Gabriel apenas sorriu sem graça. A ideia de interromper sua rotina era incômoda, e um cachorro significava responsabilidade emocional, algo que ele evitava com habilidade. Mas naquele dia, ao voltar para casa pouco depois das 9 da noite, algo diferente aconteceu. Antes de te contar esse momento decisivo que mudaria a vida de Gabriel para sempre, aproveita e se inscreve no canal. A história está só começando e você não vai querer perder o que vem a seguir. O portão eletrônico se abriu lentamente, revelando a fachada moderna e fria da mansão. Gabriel estacionou, atravessou o jardim silencioso, digitou sua senha na porta e entrou. Não chamou Rosa, não pediu jantar, apenas se jogou no sofá e ficou ali imóvel, encarando o teto escuro da sala. O som do relógio era o único ruído constante. Foi então que, pela primeira vez, ele decidiu levantar no meio da noite para beber água. Passou pela cozinha sem acender a luz. E foi aí que ouviu um barulho leve, como de talheres batendo em prato. Um som que não deveria estar ali. Ele parou, os olhos se ajustando à penumbra. E o que viu o fez congelar. Rosa estava ajoelhada diante do balcão da pia, comendo restos de comida, sozinha, no escuro. Gabriel não conseguiu dizer nada, e foi assim que tudo começou. O silêncio pairava pesado sobre a mansão, como se tivesse engolido o som junto com o tempo. Gabriel permaneceu ali, parado na entrada da cozinha, vendo Rosa engolir apressada os restos de comida fria direto de um prato sobre a pia. A geladeira estava entreaberta, lançando uma luz azulada e suave que recortava a figura magra da mulher contra o mármore claro do ambiente. Por um instante ele pensou em recuar, fingir que não tinha visto, mas seus pés não obedeceram. Rosa, ao perceber sua presença, congelou. O garfo tremeu em sua mão. Ela se levantou de forma abrupta, os olhos arregalados, os ombros encolhidos de vergonha.
Doutor Gabriel, me desculpa, murmurou gaguejando, olhando para o chão. Eu ia jogar fora. É que eu tô com uma dor de cabeça e esqueci de jantar. Aí ele não disse nada, apenas balançou levemente a cabeça, como se estivesse tentando entender aquela cena, e sem dizer palavra, virou-se e voltou para a sala. Sentou-se no sofá, apoiando os cotovelos nos joelhos e esfregando o rosto com as mãos. Um nó apertava sua garganta de uma forma que ele não conhecia. Por que aquilo o afetava tanto? Na manhã seguinte, a mansão seguiu seu curso habitual, ou pelo menos tentou. Gabriel acordou mais tarde do que de costume. Quando desceu, encontrou a mesa do café posta como sempre. Sucos naturais, pães artesanais, frutas cortadas em cubos perfeitos. Tudo preparado com a mesma precisão de todos os dias. Mas ele não tocou em nada. Rosa veio da cozinha com os olhos baixos, vestindo seu uniforme discreto, o avental limpo. Caminhava com cautela, como se seu corpo inteiro pedisse desculpas por ter sido vista na noite anterior. Bom dia, doutor. Rosa. Ela parou. Era raro ele dizer seu nome. O que você comeu ontem? Ela hesitou. Foi o que sobrou do seu prato, doutor. Eu não quis desperdiçar. E antes disso, você tinha comido alguma coisa? Rosa abaixou ainda mais os olhos. Não, eu tinha que sair cedo hoje. Acordei meio tonta. Não quis incomodar. Gabriel não respondeu. Passou por ela e saiu da casa. Enquanto o carro deslizava pelas ruas arborizadas dos jardins, ele não conseguia afastar a imagem de Rosa ajoelhada na cozinha. A cozinha. O espaço mais sofisticado da casa. Toda automatizada, com eletrodomésticos importados, planejada para receber chefes, mas onde ninguém jamais cozinhava para ele, exceto ela. A mesma mulher que limpava aquele chão todos os dias com dedicação, mas que à noite se escondia ali para saciar a fome em silêncio. Ao chegar ao escritório, seus sócios estranharam seu semblante. Gabriel estava mais calado do que de costume. Não interrompia ninguém. Não reclamava da apresentação. Não digitava compulsivamente no celular. Apenas observava. Na volta para casa, o incômodo permanecia. Uma inquietação funda, que ele não conseguia nomear. Entrou na mansão com passos lentos e tudo ali pareceu morto. Apesar das luzes automáticas acesas, do ar-condicionado na temperatura ideal e do leve aroma de lavanda no ar, a casa lhe pareceu fria, desalmada, sem cheiro de café passado, sem som de rádio, sem vida. Ele olhou ao redor como se estivesse vendo aquele ambiente pela primeira vez. As paredes estavam cobertas de quadros caríssimos, mas que não lhe diziam nada. O sofá italiano, onde ele passava as noites assistindo séries que não terminava, parecia uma peça de museu. Na cozinha, Rosa lavava a louça em silêncio. Gabriel respirou fundo e se perguntou como algo tão pequeno podia ter virado uma ferida tão grande dentro dele. Naquela noite, Gabriel não conseguia dormir. Virava de um lado para o outro na cama ampla demais para uma pessoa só, escutando o som distante dos carros na Avenida 9 de Julho. O ruído constante da cidade, que antes era como uma trilha branca em sua mente, agora o irritava. Sentia a cabeça pesada, o corpo inquieto e, acima de tudo, uma urgência silenciosa que ele não conseguia explicar. Passava das 2 da manhã quando decidiu levantar. Caminhou pelo corredor escuro da casa em silêncio, desceu as escadas e foi até a cozinha. A luz estava apagada, mas um brilho tênue escapava por baixo da porta. Ele não anunciou sua presença. Empurrou devagar a porta e mais uma vez flagrou Rosa no mesmo lugar. Estava de cócoras, o avental no colo diante do forno ainda quente, comendo restos de lasanha diretamente de uma travessa pequena. Desta vez ela nem teve tempo de esconder. Ela se virou com um susto. Os olhos dela se encheram de medo. Seu Gabriel, Me desculpa de novo. Eu ia jogar fora. Rosa. Ele falou baixo, interrompendo. Você tá com fome? Ela não respondeu de imediato. Os olhos marejados procuravam o chão. As mãos tremiam sobre o pano de prato amassado. Gabriel deu um passo à frente. Rosa se afastou um pouco, encolhendo os ombros. Eu só achei que não ia fazer falta. É só um restinho. E eu não gosto de sair tarde na rua com fome. Lá onde eu moro. É perigoso depois de um certo horário. A voz dela saiu fina, quase um sussurro. Gabriel se encostou na bancada, cruzando os braços.
Aquela mulher que por anos ele considerou apenas parte do funcionamento da casa, agora falava como se pedisse permissão para existir. E aquilo lhe causava um desconforto maior do que qualquer problema milionário da empresa. Você já jantou hoje? Ele perguntou mais firme. Ela hesitou. Depois balançou a cabeça negativamente. Só um café quando cheguei da outra casa. Eu ainda trabalho lá de manhã. Não deu tempo de comer direito. Mas está tudo bem, doutor. Não precisa se preocupar. É só hoje. Quantos dias por semana você janta? O silêncio respondeu. Gabriel sentiu um peso no peito. Aquele ambiente tão moderno, com geladeira cheia, alimentos selecionados, pratos que ele nem tocava. E ela ali, escondida, se alimentando como se estivesse cometendo um crime. Rosa, por que você não me pediu comida? Porque não é meu papel. Eu vim aqui para trabalhar, doutor. Já é muita coisa o senhor me deixar dormir aqui às vezes, quando estou muito cansada. Não quero abusar. A palavra abusar ecoou na mente de Gabriel. Ela acreditava, de fato, que comer era um abuso. E talvez, ele pensou, foi exatamente isso que sua postura sempre transmitiu. Que ela era apenas uma peça no sistema, não alguém com necessidades reais. Isso não está certo. Rosa, ela deu um passo para trás. Não precisa mudar nada por mim, doutor. Sério mesmo, eu me viro. Sempre me virei. Mas eu nunca olhei. Ele murmurou mais para si do que para ela. Rosa não entendeu. Apenas abaixou a cabeça e voltou a recolher os restos da travessa, como se quisesse apagar o que tinha acontecido. Boa noite, doutor. Me desculpa mais uma vez. Ela saiu da cozinha sem encará-lo. Gabriel ficou ali, sozinho, olhando para a travessa com os poucos pedaços de massa ainda quentes. Pela primeira vez, ele sentiu o gosto de alguma coisa. Não na boca, mas no estômago. Uma mistura de culpa e vergonha. Voltou para o quarto, mas não dormiu. E dessa vez, o ruído que ele ouviu não vinha da cidade. Vinha de dentro dele. O dia seguinte amanheceu encoberto com o céu de São Paulo tingido de cinza. Gabriel despertou sem precisar do alarme. Tinha dormido pouco, com a cabeça mergulhada em pensamentos pesados. Enquanto colocava a camisa social, algo em seu semblante parecia diferente. Menos automatizado, mais opaco. Como se um pedaço de sua estrutura habitual tivesse se quebrado. Na cozinha, a mesa estava posta, com a mesma precisão de sempre. Rosa, como de costume, já havia preparado tudo antes mesmo que ele acordasse. Mas ao vê-la, Gabriel hesitou por um instante. Ela notou. Fingiu não notar. Bom dia, doutor, disse com o tom neutro de sempre, os olhos evitando os dele. Bom dia, Rosa. Sentou-se à mesa e ficou olhando para o prato por alguns segundos antes de pegar o garfo. O café estava forte, o suco de laranja fresco, os pães ainda mornos. Ele sabia que era ela quem fazia tudo, com cuidado todos os dias. E mesmo assim, ela precisava se esconder para comer. A senhora jantou ontem? Ele perguntou sem levantar os olhos. Ela parou de enxugar o balcão. Ficou imóvel. Doutor, por favor, Rosa só responde, não. Disse baixo, como se a palavra fosse um erro. O silêncio entre os dois durou longos segundos. Gabriel pousou os talheres. A senhora nunca me pediu nada. Em anos trabalhando aqui, eu não gosto de incomodar, doutor. Já sou grata por ter esse emprego. Tem muita gente querendo uma vaga como essa. Eu sei do meu lugar. E que lugar é esse? Ela respirou fundo, firme. De quem serve? É assim que é, sempre foi. Eu cresci ouvindo que quem trabalha em casa dos outros tem que ser invisível. Chegar cedo, sair tarde, não criar problema, não fazer barulho. É o que eu sei fazer. Gabriel se levantou, aproximando-se lentamente da pia. Seus olhos encontraram os dela. Pela primeira vez, ele não via apenas a funcionária. Via uma mulher cansada, com linhas profundas no rosto, mãos marcadas por anos de trabalho e olhos com um peso que não era só de cansaço. Era de sobrevivência. Invisível, Rosa. Disse ele com a voz falha. A senhora está aqui todo dia. Cozinha, limpa, organiza tudo. E eu não sei nem seu nome completo. Ela sorriu de canto com um toque amargo. Não precisa saber, doutor. Meu nome não muda nada. Muda para mim, ele respondeu quase num sussurro. Ela se calou. Um silêncio constrangido pairou entre os dois. Gabriel se afastou, passando a mão pelo cabelo,
como se tentasse reorganizar os próprios pensamentos. O que eu vi anteontem, aquilo me incomodou mais do que qualquer coisa que já enfrentei na empresa. Eu já disse que não foi por mal. Eu não tô bravo. Rosa, eu tô decepcionado comigo. Ela finalmente o olhou nos olhos. Um olhar direto, sem raiva, mas cheio de dignidade. O senhor não é o único. O mundo é assim, seu Gabriel. A gente se adapta. Quem tem pouco aprende a aceitar o que sobra. Mas não devia ser assim, devia? Talvez. Mas é. E tem gente passando bem mais necessidade do que eu. Eu ainda tenho onde dormir. Tenho saúde. Tem dias que nem sinto fome. Só cansaço. Gabriel não soube o que dizer. Sentiu um calor subir pelo peito. Algo entre vergonha e impotência. Era como se por um instante a máscara de eficiência, de controle, de indiferença que ele usava tivesse caído, e por trás dela não havia resposta. Se o senhor me permitir, vou terminar a limpeza da sala. Ela se virou para sair, mas antes de alcançar a porta ele falou: Rosa, a senhora não é invisível. Pelo menos. Não mais. Ela parou, mas não respondeu. Apenas continuou andando em silêncio. E pela primeira vez em muitos anos, Gabriel Rangel não se sentiu no comando de absolutamente nada. Gabriel passou os 2 dias seguintes absorto. Trabalhou mecanicamente. Participou de reuniões importantes, mas a cabeça estava longe. Cada vez que se lembrava da voz de Rosa dizendo "a gente se adapta", sentia algo se partir por dentro. Aquela frase ressoava como um grito calado, um retrato cruel do mundo real, o que ele passara anos ignorando. E agora já não conseguia mais. Na sexta-feira, chegou em casa mais cedo que o habitual. Rosa estava limpando a estante da sala quando ele entrou. O som do pano passando sobre a madeira era o único som no ambiente. "Rosa, posso te pedir uma coisa?" perguntou, tirando o paletó e jogando sobre o sofá. Ela parou, olhou para ele desconfiada. "Claro. O que o senhor precisar? Quero te levar em casa hoje." Ela franziu a testa, sem entender. "Em casa? Mas eu volto sozinha, doutor." "Sempre voltei. Não precisa se incomodar. Não é incômodo. Quero ir. Quero ver onde a senhora mora." Ela hesitou. O olhar se tornou mais defensivo. Não estava acostumada a esse tipo de atenção. Aquilo saía do script que aprendeu a seguir. "Não tem porquê, doutor." "Lá não é lugar bonito. Nem seguro. A condução me deixa perto. É rapidinho." "Rosa", interrompeu suavemente, "eu só quero entender um pouco melhor quem a senhora é. Eu nunca me importei com isso antes, e estou tentando mudar." Ela ficou em silêncio. Os olhos buscaram alguma verdade no rosto dele. Então respirou fundo. "Tá bom. Mas só até a entrada da rua. Eu não gosto de mostrar minha casa para ninguém." O caminho até o Capão Redondo foi longo, principalmente para alguém acostumado aos percursos curtos entre o Itaim e os Jardins. Gabriel dirigia seu carro importado com atenção redobrada. As ruas iam mudando de paisagem, de estrutura, de cor. As calçadas quebradas, as paredes pichadas, os fios embolados sobre os postes. O mundo que se desenrolava ali parecia distante de tudo o que ele conhecia, e no entanto era parte da mesma cidade. Rosa não falava muito, mas de vez em quando soltava um comentário. "Aqui era um campinho, agora virou estacionamento. Aquele bar ali, ó. Foi onde meu filho mais velho trabalhou por um tempo." Gabriel escutava. Não interrompia. Quando chegaram na entrada de uma viela estreita, ela pediu que ele parasse. "Aqui tá bom. Daqui eu vou a pé." Ele olhou pela janela. A rua era de terra batida, com algumas casas feitas de tijolo aparente, outras de madeira, empilhadas umas sobre as outras. Crianças corriam descalças, soltando pipas. Um senhor vendia espetinho numa grelha improvisada. Tudo era movimento. Vida, apesar da precariedade. "Posso descer com a senhora?" Ela hesitou. "Não precisa. Já é tarde. Não quero chamar atenção." "Aqui o povo fala demais." Gabriel assentiu, respeitando. "Tudo bem. Só me diz, a senhora vive aqui sozinha?" "Moro com meus 2 netos. O pai deles, meu filho, morreu há 5 anos. E a mãe deles sumiu. Desde então sou eu por eles. Eles estudam aqui perto. São bons meninos. E a senhora sustenta a casa sozinha?" "Tenho mais 2 casas além da sua. Trabalho de segunda a sábado. Domingo lavo roupa e ajeito o que dá. Tem dia que o corpo pede trégua, mas não dá para parar." Ele ficou em silêncio. A realidade dela se descortinava com força.
Não havia vitimismo em suas palavras, só a verdade. Obrigado por me deixar vir, disse ele com sinceridade. O senhor não precisava, mas obrigada por querer. Antes de sair, ela se virou. Doutor Gabriel, tem muita rosa por aí. A diferença é que eu fui vista. E com essa frase, sumiu pela viela, deixando Gabriel sozinho no carro, com o motor ligado e o peito estranhamente quieto. Pela primeira vez em muito tempo, ele não queria voltar para casa. Gabriel passou o fim de semana diferente. Evitou os compromissos sociais. Desligou o celular, não abriu o notebook. Algo dentro dele exigia silêncio. Não o silêncio da casa fria e limpa, mas um silêncio para escutar o que, por anos, ele ignorou. Na segunda-feira, pediu que Rosa chegasse mais tarde. Queria conversar. Quando ela entrou na sala, com a roupa de sempre e os passos discretos, ele a convidou para sentar no sofá. Ela estranhou, mas aceitou. Rosa, eu queria entender melhor sua história. Se a senhora quiser me contar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Olhava para os próprios dedos, que apertavam o pano do avental com força. Depois soltou o ar devagar. Não tem muito o que entender, doutor. É só uma história como tantas outras. Mesmo assim, me conta. Ela ergueu os olhos e havia ali algo entre dor e orgulho. Eu nasci em Minas, numa cidadezinha que mal aparece no mapa. Vim para São Paulo com 16 anos, com uma sacola de roupa e uma carta de recomendação da minha antiga patroa. Meu primeiro emprego aqui foi numa casa no Ipiranga. Depois fui pulando de casa em casa, sempre comendo no canto da pia, sempre dormindo no quartinho dos fundos. Trabalhar em casa de rico é assim. A gente aprende a ser sombra. Gabriel ouvia em silêncio, atento a cada palavra. Casei com um pedreiro. Seu Júlio. Homem bom, mas a saúde era fraca. Morreu novo de câncer no estômago. A gente teve 2 filhos. Um morreu com 23, numa operação da polícia. Estava no lugar errado, com as pessoas erradas. O outro sumiu no mundo. Largou os meninos comigo. Desde então sou mãe e avó ao mesmo tempo. E a senhora nunca pensou em parar de trabalhar? Ela deu um riso curto, sem humor. Parar? Com o quê, doutor? O INSS não paga nem o gás. E eles, meus netos, precisam de escola, comida, roupa. E eu preciso me mexer. Se eu parar, eu desmorono. O corpo dói, mas eu vou. Gabriel sentiu o estômago se contrair. A força com que aquela mulher falava não vinha da raiva nem da tristeza. Vinha da resistência. Rosa não era fraca. Era o oposto. Era feita de ferro. E a senhora nunca pediu ajuda? Ajuda? A gente aprende a não depender, porque quando depende a queda é maior. Eu só quero poder trabalhar em paz. Ter saúde para aguentar. O resto eu dou conta. Ele ficou calado, sentindo o peso de tudo aquilo. A ficha que caía a cada frase. Rosa não precisava de pena. Precisava de espaço. De respeito. De visibilidade. Obrigado por me contar. Sério. Ela assentiu com um sorriso contido. Não sei por que isso tudo está mexendo tanto com o senhor, doutor. Eu continuo sendo a mesma. Só que agora fui notada. Gabriel olhou em volta. Aquela casa silenciosa e sofisticada parecia menor. Rosa, por outro lado, crescia diante dele. A senhora não é a mesma. E eu também não sou, tomara que seja coisa boa. Eu também espero. Ela se levantou, alisando o avental. Posso voltar para o serviço? Pode, mas se um dia quiser parar e só conversar, pode me chamar. Por favor. Ela saiu, deixando no ar um cheiro leve de lavanda e algo mais difícil de nomear. Dignidade. Gabriel ficou sentado, olhando para as mãos, pensando em tudo o que havia escutado, e entendendo, enfim, o tamanho da mudança que já havia começado dentro dele, e que ele não teria como parar. Na manhã seguinte, Gabriel despertou antes do despertador. O céu estava limpo, mas dentro dele o tempo era outro, denso, silencioso, quase doloroso. Sentado à beira da cama, olhava para os próprios pés como se esperasse uma resposta que não viria. Algo em sua rotina havia rachado. E não era algo externo, era ele. Desceu as escadas devagar, como se atravessasse uma fronteira. Ao chegar à sala, viu Rosa arrumando as almofadas do sofá com a mesma precisão de sempre. Ela ergueu os olhos e balançou a cabeça em cumprimento silencioso. Ele respondeu com um leve aceno e seguiu para a cozinha. A mesa do café estava impecável, mas, como nos últimos dias, ele não tocou nos alimentos. Apenas ficou ali, sentado, observando os detalhes,
O brilho dos talheres, o cheiro suave do pão, o som distante do trânsito e, principalmente, a ausência de qualquer sinal de vida além do básico. Quando Rosa entrou para recolher uma xícara que havia deixado na noite anterior, ele a chamou. Rosa, a senhora sabe cozinhar comida mineira, né? Ela sorriu com os olhos. Sei sim. Uai, fui criada no fogão a lenha. Panela de pressão e cheiro verde são minhas armas de guerra. Sente falta de cozinhar de verdade? Sinto. Mas cozinha de patrão não é lugar para tempero forte. É tudo medido. Quase sem sal. Gabriel riu pela primeira vez em dias. Então faz para mim. Um dia desses. Um almoço que tenha gosto de casa. Ela o olhou com surpresa, depois assentiu sem palavras. Mais tarde, no escritório, Gabriel mal conseguiu se concentrar. Seus olhos vagavam pelas telas, mas a cabeça estava longe. Na pausa do almoço, abriu uma antiga pasta de fotos guardadas em um dos armários. Entre papéis amarelados e lembranças esquecidas, encontrou uma imagem. Ele, com cerca de 8 anos, sentado no colo de sua mãe, na varanda da antiga casa da família em Campinas. Ela sorria com os cabelos presos num coque improvisado, vestida com um avental florido e segurando um prato de pão de queijo. A memória veio como uma onda. O cheiro do bolo de fubá saindo do forno. A panela de feijão borbulhando no fogão. As mãos da mãe, sempre quentes, sempre firmes. Ele lembrou do dia em que ela desmaiou pela primeira vez, exausta de tanto trabalhar, cuidando da casa e ajudando o marido na pequena empresa de informática, que seria, um dia, o império que ele herdou. Gabriel se deu conta de que fazia anos que não pensava nela com essa nitidez. A mãe havia morrido cedo, aos 45 anos, de um AVC fulminante, e ele, com apenas 18, se trancou no trabalho como se aquilo fosse curar a dor. Nunca mais voltou para aquela varanda. Nunca mais sentiu o gosto de um pão de queijo, sem pensar em produtividade. Voltou para casa naquele dia com um peso novo no peito. Rosa já havia saído, como sempre fazia nas segundas à tarde, para ir à igreja. Ele entrou na sala, retirou os sapatos e se sentou no chão, encostado no sofá. Observou cada canto daquele espaço. A mobília cara, as paredes limpas, o som do ar-condicionado. E se perguntou quantas vezes sua mãe teria se sentido como Rosa. Quantas vezes passou fome, cansaço, solidão, e ninguém viu. Sentia como se o espelho no qual se olhava todos os dias tivesse rachado. Que agora cada reflexo mostrava algo diferente. Um homem que cresceu acreditando que sucesso era não depender de ninguém. Mas que, na verdade, havia construído tudo ignorando o que sustentava seus próprios alicerces. Mulheres como sua mãe. Mulheres como Rosa. Foi nesse dia que entendeu que algo dentro dele havia mudado e que não havia mais volta. Na quinta-feira, Gabriel chegou mais cedo do que o habitual. O sol começava a cair sobre a cidade, tingindo o céu de tons alaranjados. Estava mais leve, como se os dias anteriores tivessem limado camadas de dureza que ele nem sabia que carregava. Ao entrar na cozinha, encontrou Rosa lavando verduras. Rosa, hoje sou eu quem vai cozinhar. Ela virou-se de imediato, franzindo a testa. O senhor vai cozinhar? Não ria. Eu sei fazer uma coisa ou outra. Desculpa, doutor. É que nunca vi o senhor nem pegar uma panela. Hoje vai ver? Ela observou com curiosidade enquanto ele abria a geladeira. Separava ingredientes e começava a mexer com uma lentidão quase cômica. Eu pensei em fazer um macarrão ao alho e óleo. Simples. Minha mãe fazia quando a gente estava sem tempo ou sem dinheiro. Ou sem paciência. Mas sempre era bom. Rosa encostou-se na pia, cruzando os braços, olhando aquele homem sério e acostumado a assinar contratos milionários, quebrando dentes de alho com a lateral da faca. Um gesto estranho, íntimo, quase familiar. O senhor quer ajuda? Não, só companhia. Ela assentiu com um leve sorriso. Enquanto a água fervia e o cheiro de alho começava a tomar conta do ambiente, Gabriel falou. Sabe, quando eu era pequeno, minha mãe sempre cozinhava com pressa, mas com um sorriso. E mesmo assim, eu mal me lembro do gosto da comida. Lembro do cheiro, do calor, da presença dela. Presença alimenta, doutor. Às vezes mais do que comida. Ele concordou com a cabeça, em silêncio. Serviu os 2 pratos e puxou uma das cadeiras da pequena mesa lateral. Rosa hesitou. Pode sentar aqui. Por favor, doutor, eu nunca... Hoje é diferente.
Senta como minha convidada, não como funcionária. Ela respirou fundo e se sentou. Com um certo constrangimento no início, ajeitou o guardanapo no colo e olhou para o prato. Tá cheiroso, viu? Veremos se tá com gosto também. Comeram devagar. A massa estava no ponto. O alho tostado no limite certo, o sal equilibrado. Mas mais do que isso, havia ali um sabor que não vinha dos ingredientes. Vinha do encontro, da troca, do olhar humano, que finalmente acontecia entre os dois. Tá muito bom, doutor. Sério mesmo, pode me chamar de Gabriel. Pelo menos durante o jantar, ela riu baixo. É difícil quebrar o costume. A gente começa tentando. Depois de um gole de suco, Rosa contou de um dos netos, Lucas, que havia ganhado um concurso de redação na escola. Gabriel escutava como quem descobria um novo mundo. Perguntava detalhes, queria saber mais. Ele é esperto demais. Gosta de matemática, mas escreve com emoção. Coisa rara. E ele pensa em fazer faculdade? Pensa, mas sabe como é. Dinheiro, tempo, distância. Essas coisas pesam. Gabriel ficou pensativo, mas não comentou nada. Apenas guardou a informação. Quando terminaram, ele se levantou para lavar os pratos. Rosa tentou impedir. Deixa isso comigo, doutor. Já é demais o senhor ter cozinhado. Só vou aceitar isso se a senhora repetir esse jantar comigo semana que vem. Semana que vem? Sim, a gente troca. Uma semana eu cozinho, na outra a senhora. Mas com uma condição. Qual? Tempero de verdade. Nada desses pratos gourmet sem alma. Ela sorriu, e naquele sorriso havia algo que ele ainda não tinha visto. Conforto. Rosa, pela primeira vez, parecia estar ali não como quem presta um serviço, mas como quem ocupa um lugar. Naquela noite, quando Gabriel subiu para o quarto, não sentiu o vazio habitual. A casa parecia aquecida, viva, com cheiro de alho, sim, mas também com cheiro de memória, de gente que isso ele sabia não tinha preço. Na manhã seguinte, Gabriel chegou à empresa com outro olhar. As paredes de vidro, os painéis digitais, o cheiro de café gourmet, tudo parecia funcionar como sempre, mas dentro dele, nada mais estava no lugar de antes. Cumprimentou a recepcionista com um bom dia sincero, algo que ela não recebia há tempos. No elevador, reparou em um estagiário com a mochila rasgada e a camisa amarrotada. Antes teria ignorado. Dessa vez, ficou com aquilo na cabeça. A reunião com o conselho seria às 10. Ele entrou na sala já lotada e sentou-se à cabeceira. Estavam presentes seus dois principais sócios, Mauro, diretor financeiro, e Sílvia, diretora de operações. Ambos de expressão séria, olhos atentos às telas dos notebooks. Bom dia, pessoal. Vamos direto ao ponto, disse Mauro abrindo a pauta. Sobre o evento em Salvador, vamos precisar revisar os custos de hospedagem. Gabriel, você tinha mencionado que queria cortar os pacotes premium. Sim, respondeu ele. Acho desnecessário alugar suítes em hotéis de luxo enquanto a gente ainda paga salário base abaixo da média em alguns departamentos. Houve um silêncio. Sílvia ergueu uma sobrancelha. Isso é novo vindo de você. Muita coisa tem mudado, respondeu Gabriel. Sem hesitar, Mauro ajeitou os óculos. Com todo respeito, Gabriel, esses ajustes de imagem podem parecer generosos, mas não são eficientes. Precisamos manter o padrão que atrai nossos parceiros. Luxo vende, sabe o que vende mais? Rebateu Gabriel calmo. Gente comprometida, funcionário respeitado, cultura sólida. A gente finge que valoriza pessoas, mas a base da empresa não enxerga isso no dia a dia. E isso é insustentável. Sílvia cruzou os braços. Você está propondo o quê? Cortar os bônus da diretoria para aumentar o vale-refeição do administrativo? Se for preciso, sim. A tensão cresceu. Mauro riu, tentando aliviar. Isso é efeito de retiro espiritual? Encontrou Buda no final de semana? Gabriel não riu. Apenas encarou os dois. Eu encontrei a realidade, que sempre esteve ali, mas eu não via. E agora que vejo, não posso mais fazer de conta que não importa. A conversa desviou, mas o clima já havia mudado. Ao sair da reunião, Sílvia o puxou de lado. O que está acontecendo com você? Eu comecei a escutar. Escutar quem? Gente que você e eu fingimos que não existe. Funcionário de base, prestador de serviço. Gente que segura essa empresa enquanto a gente se preocupa com a próxima rodada de investimento. Ela o encarou entre surpresa
e ceticismo. Só cuidado, Gabriel. A empresa tem sócios, acionistas. Não dá para virar ONG. Eu não quero uma ONG. Quero uma empresa com alma. Silvia se afastou visivelmente incomodada. Ele sabia, estava mexendo em estruturas. E estruturas, quando tremem, fazem barulho. No fim do expediente, Gabriel passou pela copa e viu a faxineira sozinha, tomando café em pé. Parou na porta. Como vai, dona Teresa? Ela arregalou os olhos. O senhor me conhece? Claro que sim. O prédio brilha por sua causa. Ela sorriu sem saber o que responder. Ele se aproximou. Precisa de alguma coisa? Só café quente, doutor. E saúde para continuar limpando. Ele olhou para ela como havia olhado para Rosa dias antes e entendeu que estava apenas começando a ver. Naquele dia, ao sair da empresa, não levou o carro. Caminhou pelas ruas do Itaim, sem rumo, observando gente, ouvindo vozes e pensando que, talvez, aquilo fosse só o início de uma batalha maior. Porque mudar a si mesmo era difícil, mas mudar o sistema onde ele mesmo se beneficiava seria muito mais. Na semana seguinte, Gabriel manteve sua rotina de escuta. Falava menos, observava mais. E foi numa dessas manhãs que encontrou Rosa sentada no quintal da mansão, com um caderno de capa azul aberto no colo. Ao se aproximar, viu que não era dela. Era de Lucas, o neto. Ele deixou aqui ontem. Estava estudando enquanto me esperava, disse ela, percebendo o olhar de Gabriel sobre o caderno. Ele folheou as páginas com cuidado. Havia desenhos simples, contas bem resolvidas, frases bem escritas. Num canto, em letras tortas, uma anotação. Sonho ser engenheiro. Rosa, esse caderno é de ouro. Ela sorriu sem graça. É o único que ele tem. A escola deu no começo do ano. E ele gosta de estudar? Gosta. Demais. Mas tem dia que chega cansado. Fica até tarde cuidando do irmão menor. Mesmo assim, não larga os livros. Gabriel ficou em silêncio, sentindo uma mistura de admiração e incômodo. Aquele menino tinha tudo para brilhar, mas estava preso à realidade que tantas vezes sufoca talentos como o dele. Ele já pensou em cursinho? Vestibular? Já, mas acha que é coisa distante. Diz que não quer me dar mais despesa. Fala que se não passar vai tentar trabalhar para ajudar em casa. Gabriel fechou o caderno devagar. Rosa, você me deixaria ajudar? Ela franziu a testa. Ajudar como? Um cursinho de qualidade perto de casa. Talvez até uma bolsa integral num colégio técnico se ele quiser. Eu posso cuidar disso, sem obrigação, só porque ele merece. Doutor Gabriel, corrigiu-se com esforço. É bonito o que o senhor quer fazer, mas eu não gosto de depender e não quero que ele cresça, achando que precisa ser ajudado para ser alguém. Ele não precisa de ajuda para ser alguém, mas talvez precise de oportunidade para mostrar quem já é. Rosa olhou para ele e pela primeira vez hesitou com lágrimas nos olhos. Eu só tenho medo. Medo de ele sonhar alto demais e cair. Cair faz parte. Mas ele não vai estar sozinho. Nem você. Ela respirou fundo. Se for mesmo para ajudar ele, e não por dó, então tudo bem. Gabriel estendeu a mão, selando aquele acordo silencioso. Naquela mesma tarde ele fez ligações. Encontrou um cursinho de referência em Santo Amaro, com aulas noturnas e apoio pedagógico. Também marcou uma visita a uma ONG que oferecia bolsas escolares para jovens em vulnerabilidade. No dia seguinte, chamou Lucas para conversar. Era um menino de olhar firme, magro, com os ombros ligeiramente curvados, como quem carrega responsabilidades antes do tempo. Então você quer ser engenheiro? Lucas olhou para a avó, depois para Gabriel. Quero, gosto de construir coisa. Gosto de pensar em como as coisas funcionam. E se eu te dissesse que posso te ajudar a chegar lá? O menino ficou em silêncio. Depois perguntou com uma sinceridade desconcertante. Por quê? Gabriel sorriu. Porque eu acredito em você. Só isso, Lucas não disse nada, mas seus olhos brilhavam de um jeito que Gabriel nunca esqueceria. Naquela noite, Rosa preparou um arroz com frango e fez questão de servi-lo na mesa da cozinha, com guardanapos dobrados e um copo de suco de caju para cada um. Hoje é um jantar de comemoração, disse ela, tentando esconder a emoção. Comemoração de quê? De esperança. Faz tempo que não temos uma dessas aqui em casa. E naquela pequena cozinha, iluminada apenas pela lâmpada amarela do teto e pelo brilho tímido dos olhos de Lucas,
Gabriel entendeu que estava fazendo mais do que ajudar alguém. Estava, aos poucos, reescrevendo a própria história. Era uma tarde de quarta-feira, quando Gabriel recebeu uma ligação inusitada. A secretária atendeu primeiro, mas repassou o recado diretamente a ele com um sorriso intrigado no rosto. É um rapaz chamado André. Diz que é jornalista de um jornal comunitário do Capão Redondo. Quer falar com o senhor sobre a Dona Rosa. Gabriel pegou o telefone curioso. Alô? É senhor Gabriel Rangel? Aqui é o André Santos, do Jornal da Rua de Baixo. É um periódico local de circulação aqui na Zona Sul. Fiquei sabendo, por meio da escola do Lucas, que o senhor tem ajudado a família da Dona Rosa. Queria saber se toparia conversar um pouco sobre isso. Como assim? Isso não foi divulgado em lugar nenhum, não oficialmente. Mas a comunidade é pequena, senhor. E o que o senhor fez? Tem gente dizendo que é raro, que mudou a vida dela. E a gente gosta de contar histórias assim. Gabriel hesitou. Eu não fiz isso para aparecer. Fiz porque era o certo. E justamente por isso a gente quer contar. Porque muita gente precisa saber que é possível fazer o certo. Após pensar por alguns segundos, Gabriel topou. Pediu que a entrevista fosse simples, sem exageros, e que Rosa fosse ouvida também se concordasse. Dias depois, a pequena reportagem foi publicada. Milionário do Jardim Europa ajuda a empregada doméstica e neto a mudarem de vida. O poder do olhar humano. O título era chamativo, mas o texto era sensível, direto, e centrado na história de Rosa, com trechos do caderno de Lucas, fotos da viela onde moravam e falas dela sobre dignidade, não caridade. No início, Gabriel achou que aquilo passaria despercebido, mas não passou. Em menos de 48 horas, a matéria foi compartilhada em redes sociais, replicada por blogs locais e, em seguida, citada por um site maior de notícias. Rapidamente, comentários começaram a surgir, a maioria admirada e emocionada. Surpresa! Se todo patrão fosse como esse, é disso que o Brasil precisa. Olhar para o outro pode ser revolucionário. Mas, como tudo na internet, vieram também as críticas. Jogada de marketing. Quer limpar a imagem com bondade forçada. Filantropia seletiva não resolve nada. Gabriel lia tudo em silêncio. Sabia que parte daquela repercussão fugiria de seu controle. E, embora não gostasse da exposição, decidiu não apagar nada, nem emitir notas. Certa manhã, ao chegar à empresa, foi abordado na portaria por uma funcionária do setor de limpeza. Senhor Gabriel, posso dizer uma coisa? Claro. Eu li a matéria sobre o senhor, sobre a Dona Rosa. Eu chorei, porque eu também sou avó. Também cuido dos meus netos. E ninguém nunca me perguntou meu nome aqui dentro. Só queria dizer obrigada. Por lembrar da gente, Gabriel segurou o olhar por um instante. E qual é seu nome? Leila. Muito prazer, Dona Leila. Ela sorriu com os olhos marejados e aquilo bastou para ele ter certeza de que estava no caminho certo, mesmo que fosse o mais difícil. Em casa, Rosa estava inquieta. Não gostava da ideia de ser assunto na internet. Tinha medo de olhares que não compreendiam sua luta. Eu só queria continuar trabalhando em paz, doutor. Sem virar símbolo de nada. A senhora não virou símbolo. Virou inspiração. E isso é diferente. Inspiração cansa, mas também muda vidas. A senhora mudou a minha. Ela suspirou fundo, sentando-se na cadeira da varanda. Só quero que o Lucas estude. Só isso. Ele vai estudar. E o Brasil vai saber disso. Mesmo que a gente não queira, às vezes a verdade encontra caminhos. E naquele momento, sem aplausos, sem câmeras, sem manchetes, Rosa apenas assentiu, como quem carrega o peso de ser exemplo sem ter pedido. O burburinho em torno da história de Gabriel e Rosa crescia discretamente, mas não passava despercebido dentro da empresa. Nos corredores, funcionários comentavam baixinho. Alguns admiravam, outros desconfiavam. Mas entre os sócios, a tensão começava a ferver. Naquela manhã de sexta-feira, Gabriel foi chamado para uma reunião extraordinária com Mauro e Sílvia, sem aviso prévio. Quando entrou na sala, percebeu a rigidez no ar. Mauro estava com uma pasta nas mãos. Sílvia digitava algo no notebook, mas parou assim que ele se sentou. Algum problema? Perguntou Gabriel. Mauro pigarreou. Vamos direto ao ponto. Recebemos um parecer do jurídico. Há uma cláusula no contrato de governança
que permite votação de confiança, caso os sócios considerem que a presidência está agindo de forma... Ele abriu a pasta e leu: pessoalmente danosa à imagem e estabilidade institucional da empresa. Gabriel o encarou em silêncio por alguns segundos. E vocês acham que é isso que eu estou fazendo? Silvia cruzou os braços. Você está tomando decisões isoladas, expondo a empresa em mídias que não foram autorizadas e desviando o foco dos negócios. Essa história com a Rosa está bonita na internet, mas tem gente no conselho achando que isso é marketing pessoal às custas da marca. Marketing? Vocês acham que ajudar uma funcionária invisível a ter dignidade é estratégia de imagem? Não é sobre ética, Gabriel. É sobre impacto financeiro e reputacional. O mercado é cruel. Os investidores estão perguntando se você está estável, se não está emocional demais. Então, por que eu parei de fingir que lucro é tudo? Agora sou um risco. Sim, respondeu Mauro sem rodeios. Gabriel se levantou devagar. Então vamos fazer a votação. Agora. Quero ver quem tem coragem de assinar esse golpe com as próprias mãos. Não precisa de drama. Só queremos manter a empresa nos trilhos. O problema é que vocês acham que nos trilhos significa manter tudo como sempre foi. E eu não consigo mais fingir que isso está certo. Silvia olhou para Mauro desconfortável. Havia algo no olhar dela que Gabriel não reconhecia. Dúvida. A votação será na semana que vem, disse Mauro. Conselho completo. Vamos ver quem ainda está com você. Gabriel saiu da sala com o coração acelerado. O golpe não era surpresa, mas a frieza com que foi articulado doía mais do que esperava. Caminhou até sua sala e trancou a porta. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo. Medo real. Naquela noite em casa, não conseguiu esconder o semblante abatido. Rosa percebeu logo. O senhor está diferente hoje. Tive um dia ruim. Aconteceu algo? Estão tentando me tirar da presidência. Ela sentou-se devagar. Por causa da história do Lucas? Por causa de tudo. Por não fechar os olhos. Por querer mudar o que incomoda. Por lembrar que pessoas vêm antes de planilhas. Rosa ficou em silêncio por um instante. O senhor não está errado, doutor. Mas gente que incomoda sempre assusta os que têm medo de perder o poder. O problema é que eles têm mais força. Mas o senhor tem gente. E gente de verdade não tem preço. No domingo, sem que Gabriel soubesse, Rosa organizou um café da manhã comunitário no Capão Redondo. Convidou vizinhos, amigos, ex-patrões. Pessoas que ouviram sua história, se emocionaram e decidiram ajudar de alguma forma. Entre os presentes havia professores, funcionários da própria empresa de Gabriel, estagiários e até uma ex-diretora de RH que ele nem lembrava mais. Levaram cartazes, depoimentos, cartas de agradecimento. No dia seguinte, Gabriel chegou à empresa e encontrou sua porta cheia de bilhetes colados. Um deles, escrito à mão, dizia: "Se tentarem calar sua voz, nós falaremos por você." E foi então que ele percebeu. A semente já estava plantada. Mesmo que o tirassem de lá, a mudança não poderia mais ser apagada. Na terça-feira, a reunião do conselho estava marcada para as 14 horas. O clima na sede da empresa era tenso, quase cerimonial. Funcionários evitavam falar alto. Alguns olhavam para Gabriel com solidariedade, outros com olhos baixos, como quem assiste a um naufrágio inevitável. Gabriel passou a manhã em silêncio. Não preparou discurso, não separou argumentos. Sabia que não era um julgamento de números. Era de valores. E ali não queria se defender. Queria se posicionar. Ao entrar na sala, viu todos reunidos. Mauro de terno impecável, com a pasta de sempre. Silvia, mais séria do que o habitual. Os demais conselheiros, empresários, investidores, analistas, sentados ao redor da mesa de madeira maciça. Gabriel, começou Mauro, conforme acordado, esta é uma reunião de caráter deliberativo. Será discutida sua permanência na presidência da empresa. Antes da votação, você tem direito à palavra. Gabriel ficou de pé. Por um instante, o silêncio pareceu esmagador. Mas ele respirou fundo e começou. Eu sei o que estão pensando. Que eu enlouqueci. Que deixei de ser racional. Que estou misturando a empresa com minha vida pessoal. E talvez seja verdade. Talvez eu esteja sim misturando. Mas a pergunta que me faço é: como se separa o humano do que fazemos todos os dias? Olhou ao redor. Ninguém o interrompeu. Essa empresa cresceu baseada em inovação, em tecnologia,
em eficiência. Mas esquecemos de olhar quem estava limpando as salas, servindo o café, cuidando da base. E eu fui o primeiro a ignorar. Até não conseguir mais. Silvia abaixou os olhos. A história da Rosa não é exceção. É a regra. Tem gente brilhando na nossa estrutura enquanto luta para pagar o leite dos filhos, e a gente finge que não vê. Mas eu vi, e quando a gente vê ou muda, ou adoece, fez uma pausa. A respiração pesava no peito. Não quero ser tirado da presidência por querer mais justiça. Mas se for, vou sair sabendo que fiz o que devia, porque sucesso sem consciência é só ego. E eu não me orgulho mais de números que escondem pessoas. Silêncio total. Mauro pigarreou. Obrigado. Vamos à votação. 1 a 1 os votos foram sendo registrados. 2 contra Gabriel. 3 a favor. 2 se abstiveram. O resultado: Gabriel permanecia como presidente, mas com limitações. Perderia parte da autonomia em decisões estratégicas e precisaria de aprovação colegiada para qualquer projeto de impacto social vinculado à empresa. Ele recebeu a notícia com serenidade. Não sorriu. Não protestou. Apenas assentiu. Ao sair da sala, encontrou Silvia no corredor. Você ganhou. Mas a empresa vai mudar. E nem todos vão gostar. Eu não quero agradar. Quero transformar. Isso pode te isolar, talvez. Mas prefiro estar só e em paz do que rodeado e vazio. Silvia tocou brevemente seu ombro. Eu votei a favor. Só queria que você soubesse. Gabriel agradeceu com um olhar. Havia algo diferente nela. Talvez uma rachadura. Naquela noite, ao contar a Rosa o que aconteceu, ela sorriu. O senhor não perdeu nada, doutor. Só podaram um pouco as asas. Mas ainda está voando. E voando mais leve, ela serviu um chá de camomila. Agora que o senhor falou o que pensa, vai ter que mostrar que acredita mesmo. E vou. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez muda o mundo, respondeu ela. Enquanto bebiam o chá, Lucas fazia dever de casa na mesa da cozinha, em silêncio, concentrado. Gabriel o observou por um instante e pensou. Talvez esse menino represente o Brasil, que a empresa precisa entender, e que ele agora não estava disposto a ignorar nunca mais. Nos meses seguintes, a empresa de Gabriel começou a se transformar. Não com alarde, mas com profundidade. As ações não vinham de discursos motivacionais, mas de decisões práticas que saíam do papel. E mesmo com a vigilância do conselho, as mudanças avançavam. A primeira iniciativa foi o lançamento do programa Raiz, voltado para funcionários terceirizados e familiares diretos de colaboradores de baixa renda. A proposta era simples: oferecer acesso a bolsas de estudo, auxílio para formação técnica e atendimento psicológico gratuito. Rosa foi a primeira a ser chamada para compor a coordenação comunitária do programa. Gabriel fez o convite com cuidado, sabendo que ela poderia resistir. Eu? Coordenar? Mas eu sou só uma empregada, doutor. Não, a senhora é ponte. Entre dois mundos que nunca se olham. Ninguém melhor para estar ali. Ela hesitou, mexendo nas mãos. E quem vai fazer o serviço da casa? A senhora já serviu muito. Agora é hora de ensinar. Rosa aceitou, com medo, mas com firmeza. E aos poucos ganhou seu espaço. Começou ouvindo histórias, depois organizando encontros, até que se tornou referência interna. Não apenas como a mulher que inspirou uma mudança, mas como alguém capaz de conduzir transformação. Lucas, por sua vez, passou no processo seletivo para o colégio técnico com bolsa integral. Era agora aluno de destaque, conhecido por professores e elogiado pela coordenação. Gabriel acompanhava tudo de perto, mas à distância, sem invadir. A mansão de Gabriel também mudou, não em sua arquitetura, mas em sua atmosfera. O silêncio frio deu lugar a vozes, risos, sons de panelas e conversas demoradas. Ele mesmo tirou alguns quadros das paredes. Trocou por desenhos de Lucas, por fotos antigas da mãe, por cartazes do programa Raiz. A empresa começou a receber visitas de ONGs, escolas públicas e pequenos empreendedores da periferia. Gabriel criou um fundo de microcrédito social dentro do setor de inovação. Jovens com boas ideias começaram a receber apoio, mentoria, espaço. Nem todos os sócios apoiavam. Mas, como ele dizia, o barco está no rio e a corrente já mudou. Um dia, Silvia entrou em sua sala. A imprensa quer fazer uma matéria grande sobre o programa.
Com fotos, vídeo, aquela coisa institucional. Gabriel olhou para ela com calma. Rosa quer? Não sei. Podemos perguntar. Se ela quiser, a gente faz. Se não, deixamos seguir no ritmo dela. Silvia sorriu, quase surpresa. Você realmente mudou, né? Eu só comecei a escutar. E quando a gente escuta de verdade, não tem mais como voltar a ser surdo. Sabe que o conselho ainda te acha instável. Melhor ser instável do que insensível. Ela deu meia volta, mas antes de sair murmurou, obrigada, por não desistir. Naquele mesmo dia, Gabriel foi visitar uma das unidades parceiras do programa numa escola na Zona Leste. Chegou sem gravata, camisa dobrada, mochila nas costas. Na porta, um menino correu até ele. Oi, tio. O senhor é o moço que ajudou o Lucas, né? Sou sim. Você conhece ele? Conheço. Ele falou que vai ser engenheiro. Eu quero ser igual. Gabriel abaixou até ficar da altura do menino. Então você vai ser. Mas do seu jeito. Com seu nome. O menino sorriu. E correu de volta para a quadra. De volta à mansão, naquela noite, Rosa preparava canjica para o jantar. Gabriel entrou na cozinha, sentiu o cheiro e fechou os olhos por um instante. Isso me lembra minha mãe. Ela fazia doce? Fazia, mas mais do que isso. Ela fazia a casa ter cheiro. Cheiro de verdade, Rosa riu. Agora tem cheiro de gente, doutor. Isso aqui virou lar, ele assentiu. E naquele momento entendeu. O que começou como culpa virou caminho. E o caminho virou propósito. Era uma manhã de domingo, quando Gabriel decidiu fazer algo que adiava há meses. Chamou Rosa na varanda enquanto tomavam café juntos e disse com naturalidade, vou vender a mansão. Ela arregalou os olhos, o bule ainda na mão. Vender? Sim, já pensei bastante. Esse lugar já cumpriu o papel que tinha na minha vida. Agora quero algo mais simples, mais verdadeiro. E para onde vai, doutor? Um apartamento perto do Ibirapuera. 2 quartos, varanda, cozinha pequena, mas com espaço para receber amigos. E com cheiro de café, como a senhora gosta. Ela sorriu com os olhos cheios. Vai ser estranho não ver o senhor cruzando essa sala todo dia. A senhora não vai deixar de me ver. Só vai me ver com mais tempo. Ele explicou que parte do valor da venda seria doada a um fundo permanente do programa Raiz, garantindo a continuidade dos projetos. Outra parte usaria para criar uma pequena editora que publicaria histórias de vidas reais, começando com a de Rosa. Eu? Livro? Disse ela surpresa. As pessoas precisam ouvir sua história. Preciso que mais Gabriéis enxerguem suas rosas, mas eu nem sei falar bonito. Só precisa falar verdade. Isso já é poesia. Rosa não respondeu. Apenas sorriu e voltou para a cozinha, enxugando os olhos com o avental. O apartamento ficou pronto 2 meses depois. Gabriel mudou com poucos móveis, poucos quadros, muitos livros. O espaço era pequeno, mas vivo. E, curiosamente, nunca esteve tão cheio de gente. Funcionários, antigos colegas, vizinhos novos. Rosa aparecia sempre. Às vezes levava bolo, às vezes só para conversar. Lucas, agora com um uniforme novo, passou a visitá-lo aos sábados. Levava exercícios, projetos de engenharia e muitas perguntas. Gabriel respondia todas com paciência e às vezes até errava de propósito, só para vê-lo corrigir com orgulho. Em uma dessas tardes, sentados na varanda, Lucas perguntou: Tio Gabriel, o que é sucesso? Gabriel pensou por alguns segundos. Sucesso é quando a gente olha para o próprio caminho e sente paz, mesmo que ele não tenha sido fácil, mesmo que a estrada tenha sido cheia de buraco. E você sente isso? Agora eu sinto. Na mesma semana foi convidado para dar uma palestra numa universidade. O tema era responsabilidade social no mercado corporativo. Subiu ao palco sem slides, sem terno, sem roteiro. Levou apenas uma foto, a da cozinha de sua casa com Rosa servindo café e Lucas ao fundo, estudando. Isso aqui, disse ele apontando para a imagem, foi o maior MBA da minha vida. A plateia se emocionou. Mas o que mais importava para ele não eram os aplausos, e sim o silêncio respeitoso que ficou depois. De volta ao apartamento, encontrou Rosa sentada à mesa, com a canjica no fogo. Tava bonito na televisão, viu? Falaram que foi a palestra do ano. O mérito é da senhora. Eu só repeti em voz alta, ela riu, repetiu bem. Gabriel se sentou, cruzou os braços e olhou ao redor.
Sabe, Rosa, por muito tempo eu achei que casa era lugar. Mas hoje entendo que casa é gente. Casa é onde a gente pode ser quem é sem medo e perto de quem importa. Silêncio. A canjica borbulhava no fogão, o cheiro doce invadia a sala. Lucas apareceu na porta com um livro nas mãos. Posso ler um trecho para vocês? Claro, disseram os dois quase ao mesmo tempo. Ele se sentou e começou a leitura. A voz jovem e firme preenchia o ambiente. E ali, entre palavras, olhares e memória, Gabriel entendeu que sua vida havia encontrado algo que o dinheiro nunca deu: sentido. Se essa história te tocou, se fez você pensar ou sentir algo verdadeiro, inscreva-se agora no canal. Tem muitas outras histórias esperando por você aqui. E não sai ainda. Clica no vídeo que está aparecendo na tela agora e continua com a gente nessa jornada. Uma história melhor pode estar a um clique de distância.